Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. Meus amigos, nesse vídeo vamos falar aqui sobre aquelas situações em que o beneficiário do INSS, o segurado, tanto ele nas suas aposentadorias, quanto o BPC-Loas, que é o benefício assistencial, quando que realmente essas pessoas estão livres de passar por perícia médica, estão livres de ser convocados para tal procedimento. Vejo muita gente perguntando aí nos comentários dos vídeos anteriores, perguntam, vem cá, mas eu já recebo o BPC-Loas, ou sou aposentado por invalidez há 20 anos, ou então outro diz, eu vou ser convocado, outro eu recebo o BPC-Loas ou invalidez e tenho 50 anos de idade, eu vou ser convocado? Então é uma dúvida, gente, muito comum aí na maioria das pessoas, tá bom? Então eu fiz esse vídeo focando mais nessa situação, né? Então, não vou dar detalhes como funciona o benefício, vou falar aqui de forma rápida, tá? O benefício de prestação continuada, sei que a maioria das pessoas sabem que é um benefício para idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência, tá? Aí a longo prazo, comprovada por laudo médicos, e ambos têm que satisfazer o critério de renda, para o governo, essas pessoas, para ter direito ao benefício, além desse critério idade, além do critério deficiência, precisam comprovar que fazem parte de um grupo familiar considerado de baixa renda, situação de vulnerabilidade social, onde entra aquela situação aí do 1/4 do salário mínimo. Tá, mas aí vamos ao foco do vídeo, que é quando essas pessoas estão dispensadas de reavaliações médicas, Porque o que a pessoa tem mais medo, A pessoa sofre para conseguir o benefício, aguarda aquele período de análise do INSS para saber se vai ser aprovado ou não. E depois é aprovado, tem aquela comemoração e depois fica ali preocupado com o fantasma da pente fino, das avaliações, Então vamos lá, meus amigos. Bom, sei, que muitas pessoas, são convocadas ano a ano. Gente, isso está previsto em lei, O INSS, se ele não fizer essas reavaliações, essas convocações, claro, de acordo com o que está na lei, O INSS, digamos assim, ele é chamado aí, pelo Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle do governo. Ele é, digamos assim, chamar a atenção, Por que você não está fazendo as reavaliações desses benefícios que está previsto na lei? Então, meus amigos, mesmo com pente fino, revisão, algumas pessoas estão protegidas por lei para não serem chamadas. Assim como tem uma lei que obriga o INSS a fazer essas convocações, a fazer essas reavaliações, existem também leis que dispensam certos grupos, de beneficiários de estarem dispensados, livre aí, desse sofrimento, digamos assim, Vamos lá então, gente, olha só. Primeiro vamos falar aí o que a lei protege, o que a gente chama de proteção por idade. Então muita atenção você, muita gente pergunta, eu tenho 50 anos, tenho 60, tenho tantos anos, X anos, Y anos, sou chamado. Gente, tá na lei, então o INSS vai ter que cumprir e você guarda isso aí para você, Qualquer coisa pausa o vídeo, se não entendeu, vamos lá. Temos primeiramente o critério idade, que diz, quem tem 60 anos ou mais e recebe aposentadoria por incapacidade permanente, não pode ser mais convocado para revisão médica. Essa lei aí já está na lei que criou o benefício, então é uma proteção antiga, gente? Não é proteção que surgiu agora com a lei 15.157, que eu vou falar com ela aqui rapidinho depois, tá bom? Então, muita gente confunde a lei 15.157, que foi aprovada recentemente, para proteger um grupo também específico de pessoas, muita gente está reclamando, essa lei não serviu de nada, o INSS continua chamando as pessoas para reavaliações. Gente, a lei 15.157, ela não veio para acabar com as reavaliações de todas as pessoas aposentadas por invalidez. Ela não veio para acabar com as convocações de todas as pessoas com BPC-Loas deficientes.
tá? O texto da lei deixa bem claro que é dispensado as reavaliações. Agora falando da lei 15.157, acabei entrando no tema da lei, são pessoas aposentadas por invalidez ou BPC Loas deficiente, consideradas irreversíveis, irrecuperáveis, critérios aí já reconhecidos pelo INSS como incapacidade permanente, nesses termos. Então você vê, meu amigo, tem muita gente que se aposenta por invalidez e há, né, aquela possibilidade, segundo, né, o INSS, de haver uma recuperação, tá? E principalmente no BPC Loas, haver uma mudança de renda. Então há sim, sempre, de um modo geral, a possibilidade de ser chamado sim. Agora, quando que não é chamado pela Lei 15.157? Aposentados por invalidez, irreversíveis e irrecuperáveis de caráter permanente, tá bom? Reconhecido pelo próprio INSS. Vamos lá, voltando com o nosso critério idade, que é praticamente exclusivo para aposentados por invalidez. Então, completou 60 anos, meus amigos. Você tem 60 anos de idade e é aposentado por invalidez, independentemente se o seu caso é considerado irrecuperável, irreversível ou não, você já está protegido pela lei de benefícios, né, uma lei antiga, que você não será mais chamado. Ah, tem exceções? Tem. O INSS reconhece a própria lei que essas pessoas só poderão ser chamados se houver suspeita de fraude na concessão do benefício. Bom, vamos lá sim. Outra regra também, outra proteção por idade, mas não somente a idade, aqui já considera idade e tempo de recebimento do benefício. São dois critérios. Lá, aquele primeiro, basta ter 60 anos. Independentemente se você recebe benefício a 5, a 10, tá? Basta ter 60 anos de idade. Bom, o segundo tipo de proteção, que envolve idade e tempo de recebimento do benefício, é o seguinte. Se você completou 55 anos de idade e já recebe benefício há mais de 15 anos, ou seja, 15 anos ou mais, na verdade, você também está livre de qualquer tipo de pente fino, qualquer tipo de convocações, tá? Então é a regra dos 55 anos de idade, mais 15 anos de recebimento do benefício, tá bom? E lembrando que você que teve auxílio-doença antes de chegar à sua aposentadoria por invalidez, conta também, tá? Os dois são somados, tempo de auxílio-doença mais tempo de aposentadoria por invalidez. Se der 15 anos, você está dentro do critério de não ser mais chamado, tá bom, meus amigos? Outro também que já está em lei, né, já tem um tempo, não veio com a 15.157, ela só já aprimorou, é pessoas que são aposentadas por invalidez pelo motivo, pela razão de ter, né, o vírus HIV, tá bom? Também não podem ser convocados para revisões médicas. E o BPC Loas, né? Esses dois pontos que eu falei aí, gente, estão bem relacionados à aposentadoria por invalidez, tá? E o BPC Loas, quando que não pode ser mais chamado? Vamos lá? Gente, a lei que criou o benefício, o BPC Loas, ela já deixou explícito que esse benefício tem que ser reavaliado a cada 2 anos. Ele já foge da lei totalmente, né, com relação à regra da aposentadoria por invalidez. Então, BPC Loas, regra geral, tem que ser revisado a cada 2 anos, tá bom? Idosos ou deficientes, tá? A pessoa com deficiência pode passar por nova avaliação social e médica também, tá bom? Aí tem as exceções. Quando? Recentemente, né, pessoas com 65 anos de idade, né, ou mais, do BPC Loas, também está sendo dispensado de ser chamados, tá? Mas se não tem 65 anos, né, mesmo em critérios de avaliação de renda, tá bom? E, meus amigos, claro que a reavaliação social, né, essa não tem como dizer que não vai ser chamada, né? Na hora que o INSS entender de chamar pessoas do BPC Loas para uma avaliação social, para analisar o critério da renda, se aquela pessoa, né, as pessoas que fazem parte do grupo familiar, que está inscrita no CAD único, se alguém começou a trabalhar de carteira assinada, até mesmo alguma renda informal aí de forma continuada, pode ter risco de perder o benefício, tá bom? Lembrando que o BPC Loas não é um benefício de caráter definitivo, tá bom? É um benefício ali social, tá? Para ajudar aquela família, aquele grupo familiar, enquanto persistirem aquelas condições daquela pessoa. E o governo vai estar sempre de olho se as condições financeiras daquela pessoa, né, melhorou, né, saiu daquela situação de vulnerabilidade social, e aí sim, por lei, não teria mais direito ao benefício, tá bom? Então o BPC Loas sempre poderá ser chamado, não tem jeito. A não ser, né, os casos da Lei 15.157, que diz o quê?
Se for a situação aí o BPC Louro deficiente, naquelas mesmas condições do aposentado por invalidez, irreversíveis, irrecuperáveis de caráter permanente, reconhecido pelo próprio INSS, claro que aí poderá ser dispensado da perícia médica. Não será mais passado por avaliações do perito médico. Mas pode ser chamado para avaliação social? Sim. Né? Tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Comente aí, deixa nos comentários se você já foi chamado para alguma perícia, se foi aprovado, foi tudo ok, tá? E se gostou desse conteúdo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso também a essa informação, tá? Informação nunca é demais, tá? Então, compartilhe para ajudar outras pessoas também. Até o próximo vídeo, fique com Deus, estamos juntos.